O ambiente da sua casa está levando o seu filho rumo à obesidade? Vamos bater um papo sobre isso? Prazer, meu nome é Vitor de Paula Prata, sou nutricionista infanto-juvenil aqui na Vida Nutrição. Para bater esse papo, se inscreve aqui para você receber o nosso conteúdo, que é de muito valor. Eu e a Thalita estamos aqui sempre abertos para poder ajudar você. Pessoal, vamos bater um papo hoje sobre a obesidade infantil. Lembrando que semana passada a gente já bateu um papo sobre o acolhimento da criança obesa e da dificuldade que nós temos no dia a dia de conscientizar as famílias, os nossos demais parentes, sobre uma alimentação saudável para essas crianças, né? Por exemplo, a não introdução do açúcar, ou então a restrição do açúcar, ou a diminuição da oferta do açúcar, a depender de qual estratégia está sendo adotada. Hoje eu separei alguns pontos para a gente poder começar a entender um pouquinho sobre como essa organização familiar é importante para que a gente tenha êxito no tratamento de obesidade. Primeiro ponto, nós temos que conversar sobre as causas da obesidade infantil. Né? Nós temos aí vários estudos hoje falando do ambiente obesogênio. O que é o ambiente obesogênio? O ambiente obesogênio é aquele local que tem propensão para que o indivíduo desenvolva obesidade. Vamos pensar? Vamos pensar na sua criança. Hoje, como é que está a sua casa? Vamos pensar um pouquinho. Tem biscoito recheado em casa? Quantos pacotes você compra por mês? Óleo. Quantos litros de óleo você usa por mês? Alimentos processados. Quando eu falo de alimentos processados, eu estou falando principalmente de macarrão, bolos sem confeito, que parecem ser inofensivos, mas que com uma grande oferta favorece a um abuso das nossas crianças desses alimentos. Então, nós vamos depois esmiuçar isso um pouco mais. Alimentos ultraprocessados, como aqueles biscoitos recheados, refrigerantes, balas e confeitos. Como é que isso está na sua casa? Para poder pensar, o ambiente então é favorável à obesidade. Fora que, hoje, quantas horas o seu filho tem de tela? E aí eu não vou pegar a parte de estudo, não. Vamos retirar a parte de estudo, tá bom? Vamos pensar em videogame, televisão. E aí nós temos que pensar, por exemplo, hoje, no celular dessa criança, no tablet. É muito comum que no consultório as crianças chegarem com um celular e com um tablet. Eu fico, meu Deus do céu, para que tanta coisa com 5 anos de idade? Mas vamos lá, você consegue quantificar hoje? Pô, isso é muito importante porque isso está muito relacionado com a falta de movimentação dessa criança. Muitas das vezes ela vai ficar deitada ou sentada por horas a fim, jogando e brincando. E isso também colabora para um ambiente obesogênico. Hoje, o seu filho consome quantas frutas e legumes por dia? Aí você pode falar, Vitor, não faço a mínima ideia. Temos aí outro problema. E nós temos que pensar, quantas frutas você compra ao longo do mês para casa? Isso é muito bom para a gente poder pensar, para a gente começar a ver como é insuficiente a quantidade que nós estamos comprando frente à necessidade de consumo dessa criança. E aí eu vou ver, às vezes, famílias que vão 2 vezes no mês no supermercado. Uma família com 5 pessoas. E na compra de 15 em 15 dias, ela vai comprar ali 5 maçãs. Temos algo errado aí. E às vezes a única fruta que a família compra é a maçã. Então nós temos que pensar em quais são os alimentos ofertados. E como foi feita a introdução alimentar, né? Porque às vezes a introdução alimentar, ela foi feita de uma forma que houve a entrada de alimentos ultraprocessados antes do recomendado. O recomendado é nunca, tá? Mas, às vezes a gente vê algumas famílias que adentraram. E a gente pode falar, Vitor, sério que a gente vê isso? Sim. Recomendo para vocês o documentário Muito Além do Peso, que mostra crianças mamando Coca-Cola na mamadeira. Então nós temos que pensar em todo esse processo de construção de ambiente. Na escola do seu filho, como é que tá lá as refeições? Ah, Vitor, eu mando. O que você coloca na lancheira? É biscoito Maria? É aqueles bolinhos da Balduco ou de outras marcas, né? E qual é a incidência desses alimentos processados e ultraprocessados na lancheira? É o suquinho industrializado que você está colocando? É um refrigerante? Ah, não, Vitor, eu pago para que a escola forneça. O que a escola fornece? Eu, às vezes, tenho pais aqui que trazem o filho com um diagnóstico de obesidade
O pediatra manda, né? Encaminha pra gente aqui. E aí o pai falou, não, meu filho come um alimento saudável. Quando nós vamos avaliar a refeição na escola dita saudável, é uma alimentação hipercalórica, pobre em micronutrientes. Isso é um grande problema. Nós temos que entender, tendo em vista a situação de saúde do seu filho, qual alimento ele está tendo acesso. Outro dia, eu sentei com a mamãe e ela me trouxe o cardápio. Eu pedi o telefone e o e-mail da escola solicitando as receitas. A escola foi relutante, mas depois de negociação me enviou. O sanduíche que aquele menino estava consumindo, um sanduíche natural, tinha aproximadamente 450 quilocalorias. Para uma criança que faz 6 refeições por dia, com uma necessidade energética aproximada de 1.800 calorias. E eu não falo para você, pai e mãe, pensar nas calorias. Deixem para os nutricionistas pensarem, porque existem diferenças entre as matrizes que vão ofertar essas calorias. E o que estava compondo aquele sanduíche. E me preocupou, porque ele adorava aquele sanduíche, então ele comia 4 vezes na semana aquele bendito sanduíche natural. Mas eram 450 quilocalorias. E não era só isso. Ele recebia um suco que era um suco saudável, que era um suco que era mais destinado para os adolescentes, mas que era um suco detox. Me assustei ao fazer o cálculo do suco detox. Encontrei naquele suco aproximadamente 200 calorias. Então, pessoal, eu talvez tenha me equivocado entre 400 e 450 calorias do sanduíche, mas era algo em volta disso, tá? Para não ser injusto com a instituição. Mas juntando, a gente tinha aproximadamente 600 quilocalorias em um lanche na escola. A minha preocupação é qual lanche saudável o seu filho está tendo acesso. Nós precisamos de analisar. Porque às vezes, quando nós fazemos análise do lanche que essa criança está consumindo, contribui para um excesso de calorias. Comer de forma saudável não está diretamente relacionado com o consumo adequado de energia para essa criança. Principalmente se a sua criança é uma criança que está inserida fora da escola, também em um ambiente obesogênico. Que é esse ambiente que eu contei para vocês lá atrás. Não é necessário com que nós conversemos com a sua criança sobre calorias. Mas é extremamente importante com que você, pai e cuidador, entenda que não é porque um alimento é dito saudável que, de fato, ele é interessante dentro do repertório alimentar do seu filho. Então vamos lá, bater um papo sobre o ambiente e como esse ambiente pode, às vezes, estar com uma carinha de saudável e não ser saudável. E contribuir para o aumento de peso dessa criança. Aí nós estamos batendo um papo entre um adolescente, né? E também uma criança que está na fase escolar, ali, maternal 1, 2, 3, que vocês normalmente não conseguem controlar por estar fora da casa de vocês. Mas é necessário com que a gente converse com a escola sempre. Primeiro ponto. Agora nós podemos ir também pensar em quais são as atividades que essa criança faz fora do horário escolar. Seu filho hoje pratica algum esporte? E nós podemos pensar em taekwondo, judô, natação, ou qual atividade ele gosta, né? Vamos supor, se ela gostar de balé, se ela gostar de dança, se ela gostar de futebol, estimule a prática de atividade física. Reduza o tempo de tela. Porque quanto mais parado o seu filho ficar, menos energia ele gasta. E lembre, criança que não brinca é uma criança que aprende menos. Porque nós aprendemos através das experimentações do dia a dia. E a criança ela não brinca de brincar. A criança simplesmente brinca. E com isso ela aprende a resolver problemas. Com isso ela aprende a lidar com o ambiente ao seu redor. Ela aprende a se autorregular. Ela aprende a lidar com os conflitos junto com os coleguinhas. Então isso é muito importante. Porque o que acontece muitas das vezes lá na adolescência? A criança se desloca as suas emoções, o problema de não saber lidar com aquela emoção para o alimento. Estou triste como algo, estou feliz como algo. E ela não entende que o alimento tem uma função. Claro, a gente também tem que levar em consideração a função emocional, né, de construção
daquela história daquela região, daquela família, né? Daquele grupo populacional, mas nós temos que levar em consideração também a questão da função da alimentação, que ela não é simplesmente para gerar um aspecto ampliado de emoções, de laços, de história, mas também tem sua função fisiológica. Nós temos que consumir alimentos diversos. E como é que a gente vai fazer isso com essas crianças, essas que já não tiveram uma boa introdução alimentar? Segundo ponto, nós vamos ter que introduzir aos poucos, sensibilizar essas crianças a esses alimentos. Ou seja, primeiro passo, vamos criar essa apresentação, ofertar. Não aceitou? Tá tranquilo. Mantenha sempre esse alimento na hora das refeições. Exemplo, queremos introduzir cenoura. Vamos fazer uma salada linda de cenoura e colocar na mesa. E ofertar. A partir do momento que essa criança cria essa familiaridade, depois eu levo essa salada para o prato dessa criança. Se ela não quiser comer, tudo bem, deixa de lado. Mas continue ofertando e pense em todo aquele ritual. Que não seja algo pesado, que seja algo de criar uma relação. Depois, vamos criar outras preparações, vamos pensar em outras preparações. No caso da cenoura, ela pode ir num omelete, ela pode ir num bolo de cenoura, ela pode voltar como salada, ela pode ir em um suco, até que essa criança crie uma familiaridade com as várias possibilidades e aí a gente comece o processo de realmente introdução como ofertas consecutivas. Quantas vezes, Vitor? Quantas vezes forem necessárias. Vitor, a cenoura não está dando certo. Vamos tentar outra coisa. Vamos tentar outra coisa junto. Nós precisamos de entender quais são as possibilidades de serem trabalhadas com essa criança. Nós temos que entender que a obesidade infantil, ela vem de uma história. Uma criança que come um hambúrguer uma vez, ela não se torna obesa. Tudo bem ela comer um hambúrguer com a família uma vez. Porque ali é algo esporádico. É da praxe daquela família sair uma vez por mês para comer o sanduíche. Que ótimo. Mega saudável. Mas, nos outros 29 dias, essa família come alimentos de base minimamente processada. Né? Então vai ter muito legume, muita verdura, muitas frutas, para que nós tenhamos uma grande quantidade de alimentos ricos em vitaminas, minerais, fibras, fitoquímicos, e com que essa criança vá criando uma história com esses alimentos. E que quando ela sai desse padrão, é simplesmente uma saída. Não porque aquele hambúrguer é algo especial, não porque aquele hambúrguer é algo maravilhoso, mas porque é um alimento de festa, é um alimento de comemoração. Nós temos que tomar muito cuidado com esse repertório, né? A gente pode partir do pressuposto na cabeça daquela criança que, se você não comer esse legume, você não vai comer o hambúrguer. Não, isso não existe, né? O comer o hambúrguer não está condicionado a comer frutas e legumes. O comer o hambúrguer é o momento dessa família, daquele momento de confraternização da família. Tem esse significado. Agora, nos demais dias, nós vamos trabalhar para a melhoria desse repertório, até com que o repertório, que talvez esteja mais fechado, vá se ampliando e essa criança comece a introduzir mais alimentos. E aí, gente, nós temos que pensar que uma criança com um repertório alimentar mais reduzido, que consome dentro dos alimentos aceitos mais alimentos hipercalóricos e pobres em micronutrientes, nós vamos ter, sem dúvida, associado com o ambiente obesogênio, o aparecimento da obesidade infantil. E aí, vamos somar isso a problemas de saúde, agora e futuros, né? Nós temos problemas de saúde como problemas respiratórios, nós também temos doenças cardiovasculares, dislipidemias, problemas coronarianos, nós temos problemas motores por baixa movimentação, nós temos crianças com uma redução do seu desenvolvimento cognitivo, do seu conhecimento motor.
Hoje está comum nós vemos crianças com dificuldade ou demorando mais tempo para fazer a pinça em função da introdução de telas muito cedo, com celulares, né? Fica lá assim, ó. E a pinça demora mais tempo para ser desenvolvida. A gente tem uns estudos, se eu não me engano, do fim do ano passado, e depois, se vocês quiserem, comentem aí, a gente coloca para a gente poder discutir um pouco mais. Fora isso, isso vai acompanhar na idade adulta. Hoje não é raro os consultórios de nutricionistas infantis, infanto-juvenis, materno-infantis, e nos consultórios médicos de pediatria e de medicina da família, nós vemos crianças com hipertensão, diabetes tipo 2, hipercolesterolemias, obesidade de grau 2. Então nós precisamos entender da necessidade de promover um ambiente saudável, de promover um ambiente próprio e propício para a atividade física e para a alimentação saudável. E aí eu vou propor para vocês. Tenham em casa, por exemplo, fruteiras acessíveis para os seus filhos. Ou seja, que eles tenham facilidade de pegar. Coloquem, por exemplo, alimentos preparados por vocês, como salada de frutas, bolos feitos em casa, e tragam a sua criança para poder produzir junto com você. Prepare as lancheiras juntos. Converse sobre esses alimentos com seus filhos. Brinquem com seus filhos nesse momento. Traga a ludicidade para a mesa. Traga a ludicidade para a cozinha. Traga a ludicidade para montar aquela lancheira. Para que essa criança entenda que o que está acontecendo com ela é algo prazeroso, é algo dessa família, é algo desse núcleo. Qualquer dúvida e dificuldade que vocês tenham, nós estamos abertos para recebê-los. A Rita está de braços abertos, nossos profissionais, eu, Thalita, estamos aqui para poder acolhê-los, para poder ajudá-los e trazer estratégias para que vocês coloquem em prática com seus filhos. Foi um prazer falar com vocês e qualquer dúvida pode colocar aí, que a gente vai ter muito prazer em responder.